Olá pessoal, aqui é o Roberto. Nesse vídeo vamos ver como preencher as notas no sistema de inscrição. Então nós vamos ver como preencher um histórico escolar ou aquelas notas obtidas no Enem ou no Enseja. Aqui no sistema de inscrição nós temos aqui um botão adicionar disciplina, que a gente pode adicionar quantas disciplinas forem necessárias, e o botão também para remover essas disciplinas. Então veja, quando eu clico uma vez no botão adicionar disciplina, ele vai adicionando disciplinas, e se eu clico no remover, vai removendo. Preste atenção aqui nessa mensagem. Atenção, informe apenas as notas do último ano do ensino médio, última série ou duas últimas fases e períodos semestres, na mesma ordem em que aparecem no histórico escolar. Então, você precisa ver no seu histórico se as notas são por ano ou por semestre. Por exemplo, nesse histórico aqui eu tenho 3 séries e as notas são por ano. Então, nós vamos informar apenas as notas da terceira série, que é o último ano. Então, você vem no campo nome da disciplina e digita. Por exemplo, língua portuguesa e a nota 10. A segunda disciplina inglês e nota 10. A terceira disciplina espanhol, nota 10. A quarta disciplina artes, nota 9,20. Então veja que independente da disciplina você deve digitar e na mesma ordem que aparece lá no histórico. Um outro ponto importante são as casas decimais. Veja que aqui no sistema você não precisa digitar o ponto. Se eu quiser digitar 9,20, eu digito apenas 9, 2 e 0. Se eu quisesse digitar 8,5, eu digito 8, 5, 0. Então, mesmo que no seu histórico esteja a nota apenas com uma casa decimal, você vai digitar aqui com duas. Por exemplo, se fosse 7,2, você vai digitar 7, 2, 0. Veja, se eu digitasse apenas 7,2, ia ficar 0,72. Agora eu já digitei todas as disciplinas. Eu recomendo que você finalize a sua inscrição, salva ela, depois entra no sistema novamente. E com a ajuda de alguém, faça a conferência. Então uma pessoa pode ficar lendo o seu histórico, enquanto você fica olhando as disciplinas aqui na tela. Então, por exemplo, aqui eu digitei língua portuguesa 10, inglês 10, espanhol 10, artes 9,2 e depois veio química, mas aqui no meu histórico faltou educação física. Então é importante essa conferência para ver se todas as notas estão corretas e todas as disciplinas estão corretas. Então eu posso adicionar uma disciplina aqui no botão, educação física. E a nota de educação física no terceiro ano é 10. Agora, no espaço entre o nome da disciplina e a nota, você pode clicar, arrastar e soltar a disciplina no local correto. Então agora ficou artes e educação física logo em seguida de artes. Aproveite esse momento também para conferir todos os decimais estão corretos. E se na sua escola as notas forem atribuídas por semestre ou por fase, você precisa pegar as duas últimas para compor um ano. Por exemplo, aqui nós temos um histórico do IFSC. São 8 módulos. Então vou até o fim do documento e procuro as disciplinas do 7º módulo e do 8º módulo. E digito todas elas nessa mesma ordem. Então veja que lá no sistema eu vou digitar as notas do 7º módulo e depois adicionar mais disciplinas para digitar as do 8º módulo. Então veja que começamos com tecnologias assistivas, nota 10, e vamos preenchendo as demais. Agora eu acabei de digitar as disciplinas do 7º módulo, então vamos seguir com as do 8º módulo. E assim por diante até finalizar o 8º módulo. Em Santa Catarina, é muito comum as escolas atribuírem uma nota com um P e um asterisco. Por exemplo, aqui. Veja que na terceira série, Biologia está atribuído como asterisco P 15,4. Nesse caso, você vai digitar apenas o valor numérico. Então, vai ficar Biologia e a nota 15,40. Se o seu histórico contiver um conceito ao invés de uma nota,
você vai precisar enviar a declaração da escola, transformando esse conceito em uma nota entre 0 e 10. E aqui no sistema digitar a nota correspondente. Então veja que aqui nesse histórico as notas do terceiro ano são todas conceito, A, B, C, etc. E qual valor você vai digitar? Você vai consultar a declaração da escola. Você pede lá para a sua escola uma declaração, anexa no sistema e preenche o valor correspondente. Veja que aqui nessa declaração, o conceito A equivale a 7,5 a 10. Se fosse um valor único, por exemplo, 9, você digitaria lá no sistema 9, mas aqui, como é um intervalo, você vai digitar o ponto médio. Então, você vai somar 7,5 mais 10, vai dar 17,5, dividindo por 2, vai dar 8,75. Então, você vai digitar no sistema português e atribuir o valor 8,75 conforme a declaração. Já se você obteve a certificação do ensino médio a partir da prova do Enseja, você vai ter um certificado parecido com esse. Basta vir aqui nas disciplinas e digitar esses valores. Por exemplo, linguagens 121,00, redação 7,00, matemática 129,00 e assim por diante. Da mesma forma deve ser preenchido se você obteve a certificação pela prova do Enem. Então você concluiu o ensino médio a partir do Enem, vai ter um certificado parecido com esse, vem aqui nas notas e preencha nos campos correspondentes. Então, linguagens 623,20. E da mesma forma para as demais disciplinas. Também pode acontecer de, na sua escola, a nota ser atribuída com a soma dos bimestres. Então, veja aqui nesse histórico. No terceiro ano, eu tenho nota 40, 25, 38, 32,5. Então, em qualquer caso, você vai digitar exatamente a nota que está no histórico. Nesse caso, seria atividades complementares, 40. Biologia, 25. Então, recapitulando, você vai digitar apenas as notas do último ano ou das últimas duas fases. Vai digitar essas disciplinas na mesma ordem que aparece no histórico escolar e exatamente os mesmos valores numéricos que aparecem no histórico. O único caso que você vai digitar um outro valor é se for um conceito. A, B, bom, ótimo, excelente. Nesse caso, você vai digitar o valor que está na declaração. Seguindo aqui com a inscrição, nós temos a área para fazer o upload dos documentos. Nesse link, você consegue responder até 3 perguntas para saber quais documentos você precisa enviar aqui nesse sistema. Então, por exemplo, a pergunta 1. Você já concluiu o ensino médio? Eu concluí o ensino médio em uma escola regular ou prestando uma prova. Vou escolher ensino regular. No meu histórico escolar, existe alguma disciplina cujo desempenho obtido foi um conceito? Sim, existem conceitos. Então, vamos lá. Você precisa enviar ali naquele espaço o certificado de conclusão do ensino médio, o histórico escolar contendo as notas e esses conceitos, e também a declaração. Sendo que aqui nós temos um exemplo de declaração. Então, você precisa que a escola mande uma declaração parecida com essa, com um cabeçalho, nome, endereço, etc., e esses campos, e a tabela de conversão. Então, veja aqui, ó, geografia bom equivaleria a 8. Física ótimo, 10. Um outro exemplo de tabela, excelente equivale a 10, bom equivale a 8. Um terceiro exemplo de tabela de conversão, excelente é equivalente a 8 a 10. Então, nós já vimos que lá seria preenchido 9, né? 18 dividido por 2 daria 9. E aqui as últimas recomendações antes de você finalizar a sua inscrição. Você deve se certificar que preencheu apenas as notas do último ano, como a gente já havia reforçado. Se certifique que todos os documentos estão em página inteira. Então, se for bater uma foto, se certifica que essa foto está pegando todo o conteúdo da página. Verifique se os documentos têm carimbo e assinatura dos representantes da escola ou se tem um protocolo para autenticidade online, para que esse documento seja válido legalmente. Verifique também na tela se todos os documentos são legíveis e possibilitam a fácil leitura, para que a gente possa fazer a conferência das notas, do nome. Também verifique se é possível ver o nome da escola no histórico escolar, pois, caso seja necessário, a gente tem como entrar em contato com essa escola. Então é isso, pessoal. Depois que você preencher as notas, fizer uma conferência, fizer o upload dos arquivos e finalizar sua inscrição,
Basta acompanhar o status da sua inscrição pelo sistema. Se houver alguma pendência, você tem o prazo previsto em edital para resolvê-las. E se ficarem dúvidas, manda um e-mail para coperv@coperv.ufsc.br que a gente vai responder assim que possível. Por enquanto é isso, um abraço.